comigo aprender como evitar calos e calosidades? Podologia 360, o canal por onde você vai ficar informado sobre o que é, o que faz e quais os benefícios da podologia na sua saúde. Para você que ainda não me conhece, sou Magali Nascimento, podóloga há 12 anos e é uma honra para mim poder compartilhar com você todo o meu conhecimento. No episódio de hoje eu vou falar um pouco como prevenir, evitar não ter calos e calosidades. Magali, mas eu já tenho calo e calosidade. Então, fica comigo até o final, que de uma vez por todas você vai se livrar deles. Ah, então tem diferença de calo e calosidade? Sim, calos são pequenos, duros e muito doloridos. Eles lembram como se fossem ervilhas. E a calosidade são regiões maiores, geralmente os calos dão entre os dedos, em cima dos dedos, região localizada. Já a calosidade abrange uma parte maior. Bóboda plantar, que é ali no coxinho gorduroso, perto dos dedos, geralmente para quem usa sapato alto, no calcanhar e nas laterais. Calosidade, calos. E como evitar? Se você usa um sapato que ele está justo, apertado, ele vai gerar uma bolha. Essa bolha vai secar. Se você continua usando o sapato apertado ou mesmo calçado apertado, essa bolha vai secar, calcificar e vai gerar o calo. Calos geralmente em cima do dedo, eles são molinhos, mas dependendo do calçado, ele vai incomodar e muito. Detalhe, essa bolha não deve ser furada, porque é por ali que o organismo está fazendo a renovação celular de proteção desse dedo que foi agredido, por isso que tornou a bolha. Os calos então se formam numa tentativa de proteção do corpo, gerados por pisada errada, sapato inadequado. Às vezes a gente tem uma dor no pé, desvia o peso da anatomia natural do corpo para o outro pé. Isso vai gerar outros transtornos: joelho, tornozelo, quadril, coluna, lombar. Então o pé tem que estar sempre belezinho. Calosidade na abóboda plantar por conta de pressão frequente. Isso acontece quando? Uso de salto alto, uso inadequado de calçados apertados. A pressão fica ali, toda perto ali da pontinha do começo dos dedos, e aí gera uma pressão. Dependendo se o sapato for apertado, ele vai comprimir essa região, vai dar a calosidade na abóboda plantar, e é perigoso porque quando insiste nisso, principalmente para quem usa salto muito alto, sapatos muito apertados, comprime essa região formando essa calosidade, e essa calosidade pode até infeccionar. A calosidade plantar no calcanhar é geralmente uma proteção do organismo fazer essa capa mais grossa no calcanhar. Só que com o passar do tempo isso causa transtorno, porque ele vai ficando grosso, vai incomodando, vai ficando visivelmente feio e vai rachando. Essas rachaduras podem se tornar muito sérias quando elas podem até sangrar. Sangram, a contaminação de micro-organismos, porta de entrada para micro-organismo e bactéria. Ah, mas só isso define calosidade? Não! Sobrepeso, pés expostos, negligência no autocuidado, medicação, bolhas que se formam e são arrancadas ou a todo custo ou por profissionais despreparados. Toda vez que a gente traciona uma pele, ela vai calcificar no processo de cicatrização, calcifica e vai formando uma capa córnea muito mais espessa nessa região.
Então, toda vez que essa pele é arrancada, tracionada, retirada a todo custo, vai calcificar a região e o que era uma calosidade pequena vai aumentar por conta de processo inflamatório, infeccioso no tracionamento. E assim, uma pessoa que usa sapatos confortáveis, meias de algodão, tem o hábito de hidratar os pés, lavar corretamente, secar corretamente, dificilmente essa pessoa vai sofrer ou com calo ou com calosidade. Se você quer aprender como lava o pé corretamente, corre lá e assiste o episódio anterior. As pessoas que mais sofrem de calosidade e de calos. Pessoas que usam sapatos inadequados, usam muito chinelo, muita rasteirinha, andam muito descalço, não lavam corretamente os pés, não têm o hábito de hidratar, muitas vezes lava, hidrata, mas não seca corretamente. Tudo isso, mais os sapatos sem ventilação, deixa os pés propensos a ter calos e calosidades. Será que é pedir muito? Pés limpos, secos, hidratados e um calçado macio? Eu conheci uma senhora que ela me reclamou de calosidade no calcanhar. Ela sofria com rachaduras. E aí, conclusão. Ela andava muito a pé com o mesmo chinelo. Ela ia do trabalho para casa, ela ia de casa para o trabalho com o mesmo chinelo. Ela trabalhava de chinelo. Aí ela me relatou que sofria com calosidade, com rachaduras. Conforme eu comecei a conversar com ela, ela foi entendendo a necessidade do autocuidado e da troca de calçados confortáveis. Geralmente a gente vê muita gente mais despojada, mais relaxada no mercado, fazendo compra de chinelo. E aí o que acontece? A pessoa está lá andando de lá para cá, daqui para lá, não pisa corretamente no calçado. O chinelo fica do meio para o fim. Então o calcanhar da pessoa está no meio do chinelo. Quer dizer, ao contrário. O calcanhar do chinelo está no meio do pé. Isso vai gerando uma calcificação dessa região. Às vezes a pessoa está até acima do peso e fica pisando errado no chinelo. Essa senhora tinha o formato correto do pé no chinelo, de tanto que ela ficava com o chinelo. Aí ia de casa para o trabalho, do trabalho para o mercado, do mercado para casa. Chegava em casa, você acha que tinha uma higienização correta? Não tinha. E aí não fazia aquela retirada de sujidade, células mortas, do hidratante que passou outro dia. Por quê? A troca celular, ela é feita todos os dias. A cada 21 dias a gente tem uma troca total dessas células, mas diariamente a gente faz troca celular. E aí imagina, aquele pé lá com sujidade de areia, de pó, de asfalto, de creme, de células mortas e do hidratante, uma sujeira passando com o hidratante. Não é correto. Então, poucas orientações já pôde ter uma melhora significativa, porque trocou o calçado, começou a lavar corretamente, secar corretamente, fazer a hidratação todos os dias. Isso só com a orientação. Ah, Magali, mas eu não uso chinelo, eu só uso rasteirinha. Rasteirinha é o outro vilão da calosidade. Geralmente rasteirinhas são de materiais rígidos, finos, duros. Conclusão, a pisada fica ainda mais deficiente. Muitas vezes a pessoa anda no asfalto com uma rasteirinha inadequada, o calor do asfalto passa todo para o pé. Essa quentura nos pés gera calosidade. Muitas vezes a pessoa está acima do peso, com uma rasteirinha inadequada, totalmente rígida, desconfortável, pisando ali em cima do calcanhar da rasteirinha, fica até os quadradinhos da rasteirinha no calcanhar.
Isso causa uma calosidade e aí que vem as rachaduras. Por quê? A pisada está errada no chinelo, na esteirinha, e aí abre com mais facilidade as rachaduras. Não só a pisada do calcanhar. Tem pessoas que geram um peso para fora, tem pessoas que geram um peso para dentro. Então a calosidade, ela tanto pode ser na abóbora plantar, nas laterais do pé e no calcanhar. É uma dica da produção. Mulherada, abandona as rasteirinhas. Brincadeiras à parte, existem hoje no mercado muitos calçados e existem calçados adequados, confortáveis, macios, próprios. Antigamente, os materiais dos calçados eram duros, rígidos, era um material para fazer centenas não, né? Que nem tinha centenas de modelos. O mesmo material era usado para vários modelos de calçado. Hoje em dia já não, já pensando no cliente, a indústria de calçado já desenvolve tanto rasteirinha, quanto tênis, quanto sapato de salto, sapato bico fino e uma variedade enorme com tecidos macios, tecidos confortáveis, salto com isso, salto com aquilo, tudo para amortecer e evitar calos e calosidades. Ah, Magali, mas como que eu sei se eu tenho calo ou calosidade? Os calos geralmente são pequenos, arredondados, do tamanho mais ou menos de uma ervilha, para mais ou para menos. A calosidade, ela já pega uma região maior, calcanhar, lateral do pé ou abóbora plantar. Se tem dor local aguda, é calo. Se tem uma pele mais grossa, geralmente as calosidades não dói a não ser se tem fissura. A calosidade ela vai causar mais um desconforto visível. Por quê? Causa constrangimento. Muitas vezes a pessoa tem o pé com calosidade, é um pé mais grosso, mais desidratado e aí visivelmente agradável de se ver. Tem um paciente que ele sentia muita dor, muita queimação ao longo do dia, principalmente mais para o final da tarde. Ele precisava parar, sentar, estacionar os pés para essa queimação, essa dor aguda passar para ele conseguir chegar no fim do dia. Essa dor muda o trajeto da caminhada, muda a postura, muda a posição da coluna, pode causar dor no tornozelo, dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna, dor na lombar. Cuidados com os calçados, macios, confortáveis, na medida do pé. Nada de ficar usando sapato que não é adequado para o seu tamanho de pé. Ou muito pequeno, ou muito largo, ou de um formato anatômico que não comporta seu pé dentro. Se o calçado for muito apertado, ele vai gerar desconforto, vai gerar calo em cima dos dedos, entre os dedos, ali próximo aos metatarsos, que é no coxim gorduroso ali. Se ele for muito largo, ele vai ficar sambando dentro do calçado, o pé vai ficar sambando dentro do calçado. E aí o que acontece? Pode dar até descolamento de unha. Por quê? A unha senta no calçado, bate, vai e bate. Toda passada que a pessoa dá, a unha fica batendo, gerando desconforto. Pode dar bolha, calo, calosidade, além de descolamento. Descolamento, ambiente propício para o fungo. Um sapato que gera muito desconforto são os sapatos novos, principalmente os de trabalho. Se você está com um sapato novo de trabalho, o ideal é que você laceie antes de passar o dia inteiro com ele no pé. Geralmente os sapatos novos, eles causam desconforto nos dedos, no calcanhar. Isso vai gerar bolhas, que vai gerar calos e calosidades. E aí, se você tá com esse calçado o dia inteiro, no outro dia você vai sentir muito mais desconforto e não vai conseguir colocar. Fazer o laceio desse calçado para não ter transtornos é extremamente importante. Se você não consegue
usar um pouco a cada dia, leve o sapato velho para o trabalho, use um pouquinho velho, um pouquinho novo, um pouquinho velho, um pouquinho novo. Se o sapato é justo demais, tá apertado, o ideal é que troque por um maior. Ah, não tinha numeração, tire a palmilha e troque por uma mais fina. O calçado sem a palmilha, dependendo da palmilha, você ganha até meio número. Ah, o sapato está apertado. Troque a meia por uma mais fina. O sapato está largo. Troque a meia por uma mais grossa. Não vai fazer o contrário, hein, gente? Que senão vai encher o pé de bolha. Vai encher o calcanhar de calo. Esses sapatos mais largos, com a meia mais grossa, ele vai ficar um pouco mais justo. Dependendo do quanto ele tiver largo, dá para você colocar outra palmilha dentro do calçado para evitar esse atrito do calçado do pé no calçado. Uma coisa que gera muito desconforto. As meias grossas, geralmente, a costura dela também é mais grossa. Pega bem em cima dos dedos. Se é um sapato mais justo, com uma meia mais grossa, com essa costura, vai dar ruim. Então, se atente às costuras das meias grossas. Por quê? Elas geralmente ficam bem em cima dos dedos. Se o sapato é mais justo e tá com essa meia grossa, vai dar bolha, vai dar calo. Principalmente os portadores de diabetes, onde a deficiência da circulação, da sensibilidade é maior. Então, essas meias, a hora de colocar, já presta atenção, vê se ela não vai ficar pegando nesse pé, nesses dedos, causando dor e desconforto, fazendo bolhas e calos. Outro detalhe importante para prevenir várias coisas, inclusive calos e calosidades, meias de algodão. Meias de algodão, a proliferação de micro-organismos se torna menor porque ela absorve a umidade e aí não deixa os micro-organismos ali ficar ali em contato, sapato, pé, proliferando fungos e bactérias. Sandálias de reata que prendem a circulação tanto do tornozelo quanto dos dedos devem ser evitadas se não quiser calos nas pontas dos dedos. Saltos muito altos podem dar calosidade na abóbada plantar, além de que fascite plantar e esporão de calcânio vem junto com o salto muito alto. Os sapatos sociais, quando for comprar, se atente se o modelo é compatível com o modelo do pé. Não adianta ter o pé largo, chato e querer usar um sapato de bico muito fino. Vai gerar transtorno tanto para andar quanto para ficar até em pé. Dependendo da calosidade que tem, não vai conseguir nem se manter ereto. Tênis em geral, dão calos? Dão bolhas? Dão calosidade? Se eles estiverem desconfortáveis, apertados, com a costura pegando, muito largo, vão causar transtorno. Lembra que a costura do tênis, se estiver pegando em cima do dedo, na lateral do pé, vai gerar bolha, que vai gerar pressão, uma inflamação e vai virar um calo. Imagina, faz a bolha no primeiro dia que está usando o tênis, não vai jogar o tênis fora, vai continuar usando o tênis, vai continuar pegando no mesmo lugar. Essa agressão constante gera um calo. Tá com o sapato lá, o tênis inadequado para uma prática de esportes. Ele está largo. Toda vez que dá a passada, fica roçando o calcanhar. Vai ter uma calosidade, além de furar meia. Tênis de academia ou tênis em geral apertados. O uso da meia, mesma coisa anteriormente. Se a costura da meia está apertando no calçado, vai gerar uma bolha que vai gerar uma calcificação, uma inflamação e vai virar um calo. Então, recapitulando, para evitar de ter calos e calosidades, lavar muito bem o pé com bolsa e sabão todos os dias.
secar muito bem os pés, inclusive no vão dos dedos. Hidratar. Cremes próprios para os pés e nada de passar creme no vão dos dedos, hein? Sapatos macios, confortáveis. Por hoje é só. Achou que eu tinha esquecido, né? Não esqueci. Para você que tem calos e calosidades, eu preciso que você me conte. Toma medicação? Quanto tempo você tem esse calo? Esse calo é mole? Esse calo é duro? Como você adquiriu? Faz tempo que você tem? Não faz? Quais os tipos de calçado que você usa? Quais os procedimentos que você já fez para tratar esse caso? Por quê? Sabendo de tudo isso, vamos montar juntos um plano de tratamento desenvolvido especialmente para você. Marque sua consulta, que juntos vamos solucionar o seu problema com calos e calosidades. Beijo, com Deus, até semana que vem.